Shalom! Hoje eu estou aqui para falar sobre jejum. Por que jejuar? Por que você jejua? Nós não estamos falando só de jejum no Antigo Testamento, nós vamos ouvir Jesus falar sobre jejum, nós vamos ver a igreja primitiva também fazendo jejum. Então, para que jejuar? O jejum convence a Deus? Não, Deus não precisa que você jejue para convencê-lo. Deus determina todas as coisas, Ele é onipotente e Ele faz aquilo que Ele sabe que deve fazer. Então o jejum não é para convencer a Deus, o jejum não é para ajudar a Deus, Deus não precisa de ajuda. Então qual é o poder do jejum? Porque quando eu vou e submeto o meu corpo, porque eu estou tomando rédeas do meu corpo quando eu jejuo. Eu estou deixando de comer quando eu estou com fome. Então, quando eu me submeto o meu corpo e faço do meu corpo um sacrifício vivo a Deus, eu tenho mais sensibilidade. Os meus ouvidos estão mais abertos para o reino espiritual. Os meus olhos estão mais abertos também para o reino espiritual. E todo e qualquer tipo de resistência, ela é quebrada porque você está orando, porque você está se humilhando na presença de Deus. Não é porque você deixou de comer. Tem muitas pessoas que deixam de comer por vários motivos, ou porque está fazendo um jejum intermitente para dieta, ou para qualquer outro tipo de consagração que não seja nem a Deus. Então não é o fato de você deixar de comer, é o fato de você não comer com um propósito e estar durante este período orando e estar buscando a face de Deus. O tempo que você estaria comendo, você está buscando a Deus. E é claro que nós precisamos falar sobre tipos de jejum na Bíblia e por que eles jejuaram. Nós temos jejuns, dois tipos de jejum. Nós temos o jejum sobrenatural. Sim, que tipo de jejum sobrenatural? Moisés e Elias. Foi totalmente sobrenatural. Você ficar 40 dias sem comer e sem beber, isso é, humanamente falando, é impossível. Sem beber é humanamente impossível. Eles foram sustentados de forma sobrenatural. Você só vê Jesus tendo também um jejum de 40 dias e 40 noites. Nós só vemos 3 pessoas, então, na verdade. Moisés, Elias e Jesus. Os 3 por motivos de mudança de atmosfera. Estava envolvido um propósito divino extraordinário. No caso de Moisés, ele ia receber todas as revelações de como o tabernáculo deveria funcionar, o que o povo deveria fazer. O Pentateuco inteiro foi recebido nesses 2 jejuns de Moisés, porque foram 2 períodos de 40 dias no caso de Moisés. No caso de Elias, o jejum dele também foi sobrenatural para redirecionar o seu ministério e também para trazer uma abertura. O jejum de Elias trouxe abertura para um outro ministério profético que foi o de Eliseu. Então nós vemos esses jejuns sobrenaturais. Nós temos também jejum nacional. O jejum nacional, como por exemplo Esther, ela tinha uma causa completamente impossível diante dos olhos de todos, que era revogar o decreto de Amã, que era para matar, roubar e destruir o povo de Deus. Já tinha dia e hora marcado, mas para Deus nada é irreversível. Mas Esther sabia que seria uma batalha, e ela falou, não posso jejuar sozinho, eu preciso do povo jejuando e orando comigo 3 dias. Foram 3 dias o povo orando e jejuando com Esther. Resultado desse jejum, nós temos uma Esther com estratégia certa, porque a mente dela, como ela estava muito em conexão, aqueles 3 dias de jejum fez com que Esther não se distraísse com nada. O jejum te leva a você conectar a tua mente à mente de Deus, o teu coração ao coração de Deus. Então Esther recebeu, no final desse jejum, ousadia sobrenatural, estratégia
sobrenatural. Deus deu uma inteligência para ela saber o que falar com o rei, como desarmar, desconstruir este plano de Amã. Tudo isso foi estratégia. E no final desse jejum, Esther e todo o povo estavam fortalecidos na força de Deus, enquanto que o inimigo tinha ficado enfraquecido. Nós vemos também um outro jejum nacional. Eu quero ler com você agora 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 2. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e eles clamaram ao Senhor. Você está vendo que no versículo, em 2 Crônicas 20, no versículo 3, está escrito que Josafá teve medo, e Josafá buscou a Deus. Então ele não deixou que as emoções descontroladas dominassem a sua vida, e ele ajustou. O jejum também ajusta as tuas emoções. No lugar de ficar dominado pelo medo, ele se entregou em oração a Deus. Ele falou: Deus, minha mente, minhas emoções estão descontroladas, mas eu confio em Ti. E ele começou, porque enquanto ele jejuava, ele não só ficou sem comer, ele orava e lia a palavra, e ele foi fortalecido. E o que acontece durante o jejum? Por que jejuar? E nós estamos vendo aqui agora, em duas ocasiões, tanto de Esther quanto de Josafá, um jejum nacional para receber estratégia, um jejum nacional para serem fortalecidos. Eles eram fortalecidos emocional e espiritualmente, e em contrapartida o inimigo foi confundido e enfraquecido. E quando você jejua e você ora, o céu age. Então o jejum, como eu disse, não convence a Deus, mas você fica tão conectado a Deus que vem uma intervenção divina na causa que você está orando. Deus vem e age de uma forma sobrenatural. Isso aconteceu também com Daniel. Daniel sabia que estava para acontecer grandes coisas, então ele decidiu jejuar. Aí já não foi um jejum nacional, foi um jejum individual. Ele jejuou, tinha várias pessoas ao redor dele, mas essas pessoas não estavam orando e jejuando, só estavam fazendo companhia. Mas o jejum de Daniel, Deus ouviu, e não foi um jejum qualquer. E eu não estou falando do tipo de jejum de Daniel no início do ministério dele, que ele não comia, ele e os seus amigos não comeram manjares. Então vamos pensar um pouco em Daniel. Daniel era um homem de oração. Você vê que ele estava sempre na janela da casa dele, orando 3 vezes por dia. Ele era um homem de oração e jejum. Repito, não é só deixar de comer, é orar, é você estar lendo a palavra. Então, Daniel era um homem de oração e de jejum. No início, quando ele chegou na Babilônia com os seus amigos, eles fizeram um tipo de jejum especial. Eles se consagraram a Deus, eles não se contaminaram com os manjares da Babilônia. E o resultado desse jejum, dessa consagração, dessa santificação, foi que eles se tornaram, eles estiveram no rol entre os 10 mais inteligentes de toda a Babilônia. Deus estava com eles. Eles intensificaram tanto a vida deles com Deus que refletiu no mundo natural. Então, por que jejuar? Porque traz a tua vida espiritual, fortalece a tua vida espiritual, e Deus fica mais presente ainda na sua vida, porque você se dedica mais a Ele, porque você não está só deixando de comer, você está orando e você está falando com Deus, você está falando com Deus e está lendo a palavra. Então, o reflexo disso é notório. Todo mundo vai ver que Deus é com você, todo mundo vai ver a unção sobre a sua vida, a sabedoria sobre a sua vida, o discernimento sobre a sua vida e até dons sobre a sua vida, por causa da intimidade que você estabelece enquanto você está orando e jejuando. Então nós vimos aqui 2 jejuns nacionais, vimos também jejum sobrenatural, como foi no caso de Moisés, Elias e Jesus.
Agora eu continuo dizendo sobre outro caso de jejum, que é Joel, capítulo 2, e eu convido você a abrir Joel, capítulo 2, porque Joel fala dos últimos dias, o livro de Joel. Principalmente o capítulo 2. O capítulo 1 mostra algo que estava acontecendo naquele momento em Israel. Mas em Joel, capítulo 2, começa o capítulo dizendo, olha, é um tempo diferente. Toque a trombeta em Sião, dei o alarme no meu santo monte da terra, e que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Então ele está falando de um dia, quando fala de densas trevas, está falando de um dia de muita dificuldade, de problemas intensos sobre a terra, não só sobre Israel, mas sobre toda a terra, sobre todos os países. Então o Senhor já estava anunciando, ó, vai ter um momento que vai chegar grande dificuldade em todas as partes do mundo. Quando este momento chegar, Deus nos deu a estratégia no versículo 12. Está escrito no versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. E Ele está falando, e Ele ainda ensina a orar durante o jejum. Ele está falando no versículo 17, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. E nós sabemos que o resultado desse jejum é que o Senhor ouve e que o Senhor manda socorro do céu, o Senhor manda restituição, o Senhor manifesta o seu poder aqui na terra. Então o Senhor já nos ensina, porque jejuar em momentos de extremo perigo, jejue e ore. Nós vimos Josafá, nós vimos Esther e vimos que Deus nos ensina em Joel capítulo 2, quando a terra estiver sendo assolada por gravíssimos problemas, ore, porque Deus ouve o jejum e aquele que está se humilhando diante dele. Mas nós temos também, agora nós podemos ir para o Novo Testamento. É Jesus nos ensinando sobre o jejum. É claro que eu poderia ficar muito tempo aqui no Antigo Testamento mostrando sobre a importância do jejum e como Deus nos ensina sobre o jejum. Mas eu quero mostrar Jesus nos ensinando no Novo Testamento. Não é algo que era só para o Antigo Testamento. Jesus vem validar e mostrar que esta continua sendo uma arma para nós agora, nos nossos dias. Jesus começa o seu ministério com jejum. Ele vai para o deserto levado por quem? Pelo Espírito de Deus. E ali ele jejua também 40 dias, 40 noites. E o resultado desse jejum, desta conexão, Jesus era 100% Deus. Ele precisava jejuar, ele estava nos ensinando, olha, o final do jejum é você sair cheio do Espírito. E por que eu saio cheio do Espírito? Só porque eu deixei de comer? Repito, não, é porque você ora e porque você lê a Bíblia. Então, você já chega à conclusão que só deixar de comer não acontece nada. Você tem que orar e ler a palavra no período do teu jejum. Não, tem pessoas que falam assim, eu vou jejuar de meia-noite às 6 da manhã. Isso não é jejum, isso é dormir. Porque você não está lendo, você não está orando e você nem sentiu nada. Você não sentiu nenhum efeito do jejum. Então isso não é orar, isso não é jejum. Isso é dormir e não comer durante o teu período noturno. Bom, agora é claro que tem tipos de jejum. Eu não aguento, eu tenho problema de saúde. Tudo isso tem aqui no canal, tipos de jejum. Eu já fiz um vídeo sobre tipos de jejum. Aqui eu estou falando sobre por que jejuar. Jesus, ele fala, eu gostaria que você abrisse agora em Mateus 6, está escrito a partir do versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas,
porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Aqui Jesus, ele, como um bom mestre, já ensina um monte de coisa num pequeno texto. Jesus aqui ele fala, não é se você jejuar, é quando. Ele está falando que faz parte da tua vida espiritual jejuar. Ele está falando quando você jejuar. E aqui, se ele tivesse que revogar o jejum, ele já teria revogado, não só aqui, mas quando em outra ocasião ele foi questionado e ele perguntou, mas por que os seus discípulos eles não jejuam? E aí Jesus respondeu de uma forma bem simples, ele disse assim, olha, quando o convidado ele está junto do noivo, ele não precisa jejuar, mas quando o noivo se ausentar, aí sim ele vai precisar jejuar. Ele está falando que os seus discípulos estavam em contato direto com ele, o Senhor, o Rei, o Messias, mas quando ele se ausentasse, a igreja primitiva viveu isso. Quando ele se ausentasse, seria necessário jejuar, porque a glória em pessoa estava com os discípulos. A paz, que é Jeová Shalom, estava com os discípulos em pessoa o tempo todo. Então, os discípulos não precisavam naquele momento, Jesus estava ali com eles o tempo todo, 24 horas. Então, naquele momento, eles não precisavam jejuar, pelo nível de proteção, pelo nível de intimidade que eles estavam com o noivo. Mas quando o noivo se ausentasse e eles tivessem que ter o relacionamento que nós temos, aí você vai falar, mas o Senhor está em mim, Ele não me deixa, Ele não me abandona, Ele é Emanuel, Deus comigo. Com certeza, Cristo em você, esperança da glória, mas você tem uma carne, Ele não está visível. Então você precisa jejuar para se fortalecer. Então o jejum é para você. Você sai mais ungido, você sai mais fortalecido, você sai mais com mais discernimento, com mais sabedoria. Os anjos, eles são mandados em maior número, porque você está orando mais. E os demônios são enfraquecidos porque você está orando mais. Esse é o efeito, por isso que você jejua. Então Jesus ele está falando aqui quando, não se, quando você jejuar. E ele está falando assim, e é uma coisa para você fazer em secreto. O pai que está em secreto vai te ouvir. Não é para você anunciar para todo mundo, olha, eu estou em jejum, estou fazendo jejum. Não, para você parecer mais espiritual para os outros. Não, isso é um segredo entre você e o pai. E o pai que vem em segredo, em secreto, ele vai te recompensar. Como que ele vai te recompensar? Ele vai responder a tua oração, mas você não está convencendo Deus. Você que está se conectando mais a Ele. E quando eu estou mais conectado a Deus, o mundo espiritual fica mais ativo. Todo impedimento das trevas vão ser retirados, porque você está mais ungido, você está mais conectado com Deus, é isso. Então, mas eu queria ler ainda para vocês, ou melhor, lembrar que em Marcos capítulo 9, Jesus também nos ensina que até na libertação, nós precisamos saber que o jejum é uma arma de guerra. Em Marcos capítulo 9, um pai com um menino endemoniado, Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Ele estava lá no monte. Chegou nesse interim um pai com um filho que ficava possesso quase que o tempo todo e os demônios queriam destruir, matar este garoto. Ora ele era lançado na água, ora no fogo, e esse pai em desespero, sabendo que Jesus estava ali, ele chegou. Quando ele viu que Jesus não estava, falou, não, os discípulos andam com Jesus, eles também têm poder. Pediu para os discípulos, mas os discípulos que estavam ao pé do monte não conseguiram. Quando Jesus desceu, Jesus, é claro, expulsou aquele demônio. E aí perguntaram para Jesus, e por que os seus discípulos não conseguiram? E Jesus disse, essa casta de demônios só com jejum e oração. Então, eu digo para vocês
que há casos de libertação em que pessoas vão precisar, casos gravíssimos, pessoas ao redor. Aquele que vai fazer a libertação, ele não vai estar em jejum, ele pode fazer jejum antes, se ele souber do caso, mas na hora da libertação, ele vai estar ali fortalecido por outros que vão estar orando e jejuando por ele. Então, há casos de libertação que é necessário essa busca intensa e esse fortalecimento intenso da parte daqueles que estão envolvidos na libertação. Mas eu mostrei então o Antigo Testamento, Jesus, e para finalizar, eu quero falar dos discípulos depois que Jesus ascendeu aos céus e mandou o seu Santo Espírito, a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que jejuava o tempo todo. Jejuavam para enviar os missionários, jejuavam e oravam para pedir direção para Deus. Mas quando a gente chega em Paulo, nós vemos que já o ministério dele também começa com jejum. Depois que ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele vai e inicia o seu ministério com 3 dias de jejum. Mas esse não foi o único. Você admira a vida de Paulo? Eu admiro a vida de Pedro, de João, de Filipe, de Mateus, desses homens e mulheres que viveram na igreja primitiva, cheios de poder, Estevão, cheios de poder e de glória. Mas por detrás dessa vida de poder e glória, de grandes sinais, prodígios e maravilhas, tinha uma vida de jejum e oração. Nós vemos que quando Tiago e Pedro foram até a porta de Formosa e ali o paralítico foi curado, o que eles foram fazer no templo? Eles foram orar. A igreja primitiva estava sempre reunida orando e jejuando. E quando nós vemos Paulo falando sobre o ministério dele, eu admiro Paulo porque o seu suor curava os enfermos, ele orava e mortos ressuscitavam, era muito poder, muita glória na vida dele. Mas o que ele fazia? Ele tinha uma vida intensa com Deus nos bastidores. É muito bonito você ver a unção em ação, mas você precisa saber que a unção em ação é resultado de uma vida com Deus, de jejum e de oração. E Paulo resume para a gente a vida dele em 2 Coríntios, capítulo 6, ele diz, a partir do versículo 3, ele diz como era a vida dele. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, tanto para atacar como para defender. E ele continua dizendo, o texto é lindo. Aqui você vai ver por que Paulo tinha unção, por que os apóstolos tinham unção, porque eles tinham uma vida em que eles tinham problema, está escrito, tinham angústia, tinham aflições, podiam ter prisões, tumulto, mas eles trabalhavam muito, mas eles tinham oração, como aqui está na vigília, oração, e não era pouca oração, era vigília de oração, na vigília e no jejum. Então, nós vemos que esses pilares muito bem estabelecidos na vida dos apóstolos, na vida de Paulo, foi o que fez com que eles fluíssem, e nós temos o resultado no livro de Atos, onde está registrado 30 anos de poder da igreja primitiva. Eu espero que você, agora que você já tem textos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, você ouviu Jesus ensinando e viu a igreja primitiva em ação, eu espero que você tenha entendido que a vida de jejum e oração, ela é um pilar que não pode faltar na sua vida. Ela abre o reino espiritual sobre a sua vida. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não saia sem deixar um like e também
Dá uma olhadinha, se você não está inscrito, se inscreve no canal, só aciona aí o sininho e todas as notificações e assim você vai receber sempre vídeo novo deste canal. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo tema.